Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Teoria Musical. E nesta aula nós vamos continuar abordando o assunto de sustenido ou bemol. Quando que eu tenho que usar um e quando que eu tenho que usar outro. Então, preste bem atenção nessa aula porque ela vai tirar muitas dúvidas que você deve estar tendo aí agora. Uma dúvida super comum para quem está aprendendo escalas, quem está no início do estudo da teoria musical é: quando que eu devo usar os acidentes nos nomes das notas? Quando eu devo usar sustenido? Quando eu devo usar bemol? Para esclarecermos esse assunto, a gente precisa relembrar o que significa enarmonia. Enarmonia significa que as notas têm o mesmo som, mas elas possuem nomes diferentes. Um exemplo de enarmonia é Dó sustenido e Ré bemol. Eles ficam exatamente na mesma posição no braço do violão, na tecla do piano. É a mesma sonoridade, mas vão ter nomes diferentes, porque a função deles em uma escala é diferente. Outro exemplo, Fá sustenido e Sol bemol. Tem o mesmo som, mas no conceito de harmonia, no estudo de escala, cada um vai ter uma função diferente. E Si bemol, Lá sustenido e todas as notas que se enquadram nesse conceito de enarmonia, vai acontecer esse mesmo fenômeno de ter o mesmo som, mas no conceito teórico tem uma aplicação diferente. Ai, puxa, mas por que toda essa diferença? São conceitos teóricos, tá, gente? Mais para frente, conforme você for estudando as escalas mais a fundo, você vai ver que tudo faz um sentido, tá? Então vamos continuar. Anteriormente, nós aprendemos que algumas notas podem ter dois nomes diferentes, mas possuírem o mesmo som. Essa diferença ela se deve a uma questão de organização da teoria musical clássica, em que nós precisamos de 7 notas para formar uma escala diatônica. Então, para eu construir corretamente uma escala de 7 notas, é obrigatório que cada uma das 7 notas naturais esteja representada lá na formação. Mas por causa dos conceitos matemáticos sonoros que acontecem, nós temos que fazer alguns arranjos. E aí é por isso que se entra a questão da utilização dos acidentes. Porque o que acontece? Inicialmente, na teoria musical, só existiam 7 notas. Mas conforme o tempo foi passando, se descobriu que haviam 12. E aí se chegou a uma grande dúvida: como nós vamos montar o nosso sistema de classificação aqui musical? Depois de muito bater em cabeça, o melhor arranjo que se chegou a ser construído foi o que? Vamos continuar utilizando as 7 notas fundamentais que nós conhecemos e nós vamos criar alguns símbolos para que nós possamos alterar a posição sonora da nota principal. A gente diz que ela está aumentando um pouquinho ou que ela está diminuindo um pouquinho. Melhor do que nós termos que criar todo um sistema novo de classificação. E é por isso que hoje ocorre essa questão da utilização dos acidentes, do sustenido e do bemol. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Como nós vimos, existem 12 notas musicais. As 7 naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E nós temos, entre estas notas naturais, alguns espaços sonoros que antes não eram classificados. E depois de muito se estudar, se chegou à convenção de que nós podemos classificar esse espaço sonoro entre Dó e Ré como Dó sustenido, entre Ré e Mi como Ré sustenido, entre Fá e Sol como Fá sustenido, entre Sol e Lá como Sol sustenido, e entre Lá e Si como Lá sustenido. Mas também nós podemos classificar esse espaço sonoro entre Dó e Ré como Ré bemol, entre Mi e Ré como Mi bemol, entre Sol e Fá como Sol bemol, entre Lá e Sol como Lá bemol, e entre Si e Lá como Si bemol.
Então, elas podem ser organizadas de forma sucessiva agora, utilizando somente o sinal de sustenido ou o sinal de bemol. Então é muito importante a gente sempre estar relembrando que a menor distância entre notas é o semitom, é aquele passinho para o lado que você dá. Quando ela está mais de uma casa, quando você precisa dar 2 passinhos, ela está a 1 tom de distância. Então o que ocorria? Quando nós tínhamos que construir a escala, nós às vezes precisamos percorrer um tom, ou um semitom, ou um tom mais um semitom. Então ficava muito difícil de estruturar uma escala só com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nós precisávamos desses espaços vazios. Então nós podemos dividir toda essa estrutura em 2 partes. Podemos ter só uma estrutura com sustenido, em que eu classifico a escala de 12 notas como Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. E também eu tenho uma versão da escala cromática das 12 notas só com bemol. Dó, Ré bemol, Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Sol bemol, Sol, Lá bemol, Lá, Si bemol, Si e Dó. Então eu fico com essas 2 estruturas que eu posso utilizar. Ok? Agora que fica interessante. Quando nós temos aqui só um passinho, nós andamos aqui para o casinho vazio, de Dó para Dó sustenido. Quando nós temos um tom, nós andamos aqui de Dó para Ré. O mesmo pode ser aplicado aqui. De Fá sustenido para Sol, eu tenho um semitom. Mas olha só, de Fá sustenido para Sol sustenido, eu andei o quê? 2 passinhos. Então aqui eu também tenho um tom. Então a questão da distância vai ser válida tanto para uma nota natural, quanto para uma nota que foi alterada, como o Dó sustenido, o Fá sustenido, o Sol sustenido. Todas elas vão obedecer a mesma regra na classificação de distâncias, em semitons, tons, tom, semitom, ok? Quando a gente quer construir uma escala, nós precisamos, é obrigatório, utilizar as 7 notas principais nos nomes das notas, porque só assim a gente vai ter os 7 graus. Lembra lá daquele pequeno estudo dos graus que a gente fez? Toda escala precisa ter os 7 graus. Por isso que é obrigatório nós utilizarmos os 7 nomes das notas principais. Isso é regra. Regra básica da formação da escala. Uma escala de 7 notas precisa ter os 7 graus. Ok? Então agora a gente vai fazer um exemplo montando 3 escalas diferentes. A escala de Dó, a escala de Fá e a escala de Sol. E aí a gente vai entender a real aplicação do sustenido e do bemol. Vamos lá. Para montar a escala, a gente segue os princípios básicos aqui. Primeiro, a gente escolhe a nota principal. Escrevemos as 7 notas musicais naturais a partir da nossa tônica, da nossa referência. A gente aplica a estrutura da escala a partir da nota principal que nós escolhemos e a gente descobre quais são as próximas notas que devem participar da estrutura, obedecendo aquele padrão de formação. Então vamos lá. Quando a nossa nota principal for Dó, a gente vai escrever as 7 notas principais a partir da nossa tônica. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Até aí nenhum mistério. Agora, qual vai ser o padrão de formação que a gente vai usar? Vai ser o padrão da escala maior. Qual é esse padrão? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o padrão de formação da escala maior? Porque eu quis. Poderia ser qualquer um, tá? Mas neste caso nós vamos utilizar como exemplo a escala maior, porque ela é de mais fácil entendimento. Desde criancinha todos nós já conhecemos a escala maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, vamos com ela. Depois a gente vai para coisas mais complexas.
Agora a gente aplica esse padrão de formação aqui do ponto 3 a partir da nossa nota de referência, que é a nota Dó. Então vamos lá. Aqui primeiro a gente vai pegar um apoio, tá? Com as nossas escalinhas aqui cromáticas, com sustenido e com bemol. E aí a gente vai aqui começar com a nota Dó. Quanto eu tenho que andar a partir de Dó? É um tom. Então, andando um tom depois de Dó, nós vamos para a nota Ré. Um tom depois de Ré, nós vamos para a nota Mi. Agora nós precisamos de um semitom. Um semitom depois de Mi, nós vamos para a nota Fá. Um tom depois de Fá, nós vamos para a nota Sol. Um tom depois de Sol, nós vamos para a nota Lá. Um tom depois de Lá, nós vamos para a nota Si. E um semitom depois de Si, nós vamos para a nota Dó. Então, repare, a nossa estrutura de formação da escala maior é tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. E quando nós aplicamos essa estrutura a partir da nota Dó, quais foram as notas que ela trouxe para a gente? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Eu precisei alterar alguma nota na escala? Não, eu consegui utilizar somente as notas naturais. Tanto que eu nem precisei aqui olhar na nossa parte de apoio aqui embaixo, com a versão com sustenido e a versão com bemol. Mas vamos ver o nosso próximo caso. A nossa escala com a nota Fá. Como nós temos que fazer? Primeiro, nós vamos escrever as 7 notas principais. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. Agora a gente escolhe o nosso padrão de formação, que nesse caso vai ser a escala maior. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Aplicando esse padrão a partir da nota Fá, o que nós vamos receber? Aí aqui vem a nossa tabelinha de apoio. E vamos começar com a nota Fá. Fá. Aplicamos um tom. Vamos para a nota Sol. Aplicamos outro tom. Vamos para a nota Lá. Agora nós precisamos aplicar um semitom. E aí nós temos duas opções. Lá sustenido e Si bemol. Mas como eu já utilizei a nota Lá, eu preciso utilizar a próxima nota da escala natural. Então, eu preciso colocar a nota Si. Mas qual é o Si que eu posso utilizar aqui? Qual é o que está logo abaixo dele? É o Si bemol. Então, por isso que nós utilizamos o Si bemol na escala de Fá. Porque nós já temos a nota Lá sendo representada aqui no terceiro grau. Então, nós precisamos de um quarto grau representado pela nota Si. Só que neste caso, nós precisamos colocar o bemol, por causa do semitom que eu preciso entre Lá e Si bemol. Eu não posso colocar Fá, Sol, Lá e Si, porque senão eu teria uma escala com a estrutura tom, tom, tom. Eu tenho que ter uma estrutura de tom, tom, semitom. E qual é o semitom que vem logo depois de Lá e não é Lá sustenido? É Si bemol. Eu não posso repetir a nota Lá, porque senão eu vou ficar com a mesma nota de referência duas vezes. Vai ficar Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Dó. Não posso. Fica faltando o Si. Então eu preciso representar essa nota também na escala. Por isso ela baixa meio tom. Agora vamos lá. Depois de Si bemol, nós precisamos aplicar um tom. Um tom depois de Si bemol é o que? Vamos olhar aqui.
A gente está em si bemol, precisamos andar 2 casinhas. Então, vai para dó. Agora a gente precisa de mais um tom. Um tom depois de dó é ré, um tom depois de ré é mi, e um semitom depois de mi é fá. Ok, pessoal? Ficou claro? Então, repetindo e resumindo, nós utilizamos o si bemol para que nós possamos ter as 7 notas representadas na escala de fá. Outro exemplo para finalizarmos. A nota sol como referência para nossa escala maior. Nós vamos escrever as 7 notas principais a partir de sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Sem se preocupar com acidente, com nada. Só escrevemos. Escolhemos nosso padrão de formação, que ainda é a escala maior. E aí a gente começa a aplicar o padrão de formação. Vamos aqui para a nossa tabelinha de apoio, versão com sustenido, versão com bemol. E aí nós começamos. Sol, nota de referência. Aplicamos um tom, vamos para a nota Lá. Aplicamos mais um tom, vamos para a nota Si. Aplicamos meio tom. Qual é a nota que vem logo depois de Si? É a nota Dó. Agora a gente aplica mais um tom e vamos para Ré. Aplicamos mais um, vamos para Mi. Agora nós precisamos aplicar mais um tom. E aí fica a questão, qual nota nós vamos utilizar? Fá sustenido ou Sol bemol? Muito bem, Fá sustenido. Por quê? Porque a gente já utilizou o Sol. Eu não posso ter uma escala com Mi, Sol bemol e finalizar em Sol. Eu já tive o grau Sol representado. Então, eu preciso escolher Fá sustenido. Agora sim eu tenho as 7 notas naturais representadas na escala. Ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Mas o Fá eu precisei aumentar um pouquinho. Por causa do quê? Que ele estava pedindo um tom entre Mi e a próxima nota. Então, por consequência, fica um Fá sustenido. Um Fá aumentado meio tom. E para finalizar a nossa escala, nós precisamos de um semitom. E nós finalizamos de novo com a nota Sol. Então, repare que se eu colocasse o Sol bemol no lugar de Fá sustenido, a nossa escala ficaria Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Sol bemol e Sol. E aí ficaria faltando o quê? A nota Fá. Ela não estaria inclusa na nossa escala de Sol, então estaria errado. Porque uma escala diatônica maior de 7 notas precisa dar as 7 notas. Então, agora, com o Fá sustenido, eu consigo atender todos os requisitos para montar uma escala maior a partir da nota Sol. Eu consigo utilizar as 7 notas naturais, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e consigo atender a estrutura de formação de tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Esse último tom aí eu tive que colocar um sustenido no Fá e semitom. Então, pessoal, espero que essa aula tenha esclarecido para vocês toda essa situação de quando usar sustenido, quando usar bemol. Se caso ainda tenha alguma dúvida, coloca aí na seção de perguntas e respostas que nós vamos estar ajudando vocês, tá? Então, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!